Olá, Elite Oculta. Venho aqui para contar para vocês uma história sobre o encontro com o Saci. Mas isso não aconteceu comigo. É uma coisa que aconteceu com meu pai, quando ele era moço. Ele conta que quando ele tinha uns 14 anos, ele ainda morava no interior de Sergipe. Então, ele conheceu seu Mário. E com o tempo, ele e o seu Mário se tornaram amigos. E a forma com que eles se conheceram não foi das melhores. Na verdade, o homem era um rezador muito conhecido pelos moradores da localidade, pois naquele tempo, o hospital mais próximo ficava a mais de 2 léguas de distância. E neste dia, essa nem era uma opção, pois o meu pai estava dando de comer aos cavalos quando foi picado por uma cobra. Uma jararaca rabo de osso. É uma cobra venenosa, bem comum nas matas de lá. Ou pelo menos era no tempo dele. E quando meu avô o viu cair gritando de dor e viu a cobra fugindo, logo percebeu que não daria para pegar a cobra para fazer o soro, pois o meu avô sabia como fazer isso em casa. O meu avô usava métodos bem questionáveis hoje em dia. Mas enfim, o meu avô apanhou meu pai no colo e correu para a casa do Mário, o velho rezador. Quando eles chegaram lá, o velho recebeu meu avô e o meu pai. E vendo o desespero deles, os levou rapidamente para um lugar dentro da mata. O meu pai conta que lembra de ver o velho e o meu avô entrando com ele no rio. O seu Mário falava umas coisas estranhas que não dava para entender. O meu pai conta também que lembra de uma terceira figura, que também estava lá. E parecia ser uma mulher vestida com roupas velhas, mas muito bonita. Ele não conseguia ver direito quem era. Mas o velho Mário contou para eles dias depois que aquela mulher era a mãe da mata. O meu pai disse que nunca questionou seu Mário sobre como ele havia aprendido tais coisas, pois seja lá o que foi aquilo, salvou a vida dele. E mesmo não entendendo bem como ou porquê, ele era grato ao seu Mário e à mãe da mata pela ajuda. Mas desse dia em diante, o meu pai conta que passou a ver e a sentir coisas que ele nunca viu ou sentiu antes, e que isso o mudou bastante. E que o velho Mário contou para ele que aquele dom era o preço que ele pagaria pela vida. O meu pai passaria a ver e sentir as entidades que o cercavam, pois assim ele poderia valorizar mais o conhecimento e as coisas que o cerca. Bem, o meu avô aceitou este dom que foi autoimposto no meu pai. E se esse era o preço pela vida dele, seria justo. O meu pai conta que nos primeiros meses, havia dias que ele nem sequer conseguia dormir, vendo vultos correndo na casa. E ele disse que os cavalos passaram a ficar com medo dele. E que certa vez, ele até tinha visto um lobisomem correr perto do cemitério. Mas na época dele, o lobisomem era conhecido de Lobeu. O meu pai se tornou amigo do velho Mário, e ele cresceu ajudando ele com os afazeres da roça. E como recompensa, aquele velho rezador ensinava coisas para o meu pai.
Então, meu pai aprendeu várias rezas, feitiços e medicina natural com as plantas. Aquele velho não era rico ou bem-sucedido, mas tinha uma casa boa e muito confortável. Tinha um pouco de dinheiro e muitos animais que ele vendia na feira da cidade nos fins de semana. Este era o jeito dele ganhar dinheiro, pois aquele velho não cobrava por suas rezas. O seu Mário dizia que cobrar por fazer o bem é coisa de gente mal intencionada e que essas pessoas não eram respeitadas pelas entidades da mata e que também corria o risco das entidades voltarem com raiva e fazer algum mal para essas pessoas e até mesmo para as pessoas que elas tentavam ajudar. Pois para as entidades, dinheiro é apenas papel. Mas o respeito é uma coisa rara e difícil de conquistar, principalmente pelas coisas do mundo espiritual. O meu pai foi crescendo e virando um vaqueiro conhecido, pois como os animais o obedeciam por causa de umas rezas que ele aprendeu, ele foi virando um vaqueiro conhecido, e as pessoas vinham de fazendas de longe para contratar ele para levar os animais. Inclusive, um fazendeiro da Serra Talhada havia lhe procurado e oferecendo o triplo de um salário para ir morar na fazenda dele. Dizia que ele seria tratado como da família e moraria na casa da fazenda junto com as filhas dele. E que se desse certo, o homem até o casaria com uma de suas filhas. E o meu pai, muito furioso, respondeu ao homem que enfiasse o dinheiro naquele lugar. Pois o homem que oferece as filhas como uma meretriz merecia morrer. Aquele homem havia ficado tão irritado com o meu pai que lhe ofereceu vingança. Vingança essa que até hoje nunca aconteceu. Aos 17 anos, o meu pai conheceu a minha mãe, com quem ele iria se casar logo, mas ainda não era a hora. Mas um certo dia, ele ia para a casa do velho rezador bem cedo, e quando chegou na porteira, encontrou com o velho saindo de dentro do mato. O velho estava vestido com roupas brancas e um chapéu desses chapéu Panamá, com um cachimbo de madeira muito bonito na boca e uma garrafa vazia na mão. Meu pai perguntou se o velho já tinha começado a beber cedo. E o velho o perguntou se ele via algo dentro da garrafa. O meu pai respondeu que não. Então, o velho disse que se ele não estava vendo, é porque não era a hora certa. O velho Mário também estava com uma cara de cansado. Mas o meu pai insistiu tanto no assunto que o velho lhe revelou que na garrafa tinha um saci e que ele tinha o pego para fazer algumas coisas, para proteger a localidade e conseguir mais rezas que iria aprender com o saci. E foi aí que o meu pai cometeu um dos maiores erros de sua vida. Esse dia era uma sexta-feira, o que significava que o velho iria sair para a feirinha no dia seguinte, para vender as suas coisas. E desta vez, o velho havia deixado o meu pai cuidando da casa. Mas antes disso, o seu Mário havia chamado uns amigos ali durante a noite para beber uma cachaça forte, assar uma carne de porco e tocarem.
também convidou meu avô para tocar sanfona e uns outros homens que tocavam zabumba, teclado e pandeiro. E nisso, a festa foi noite adentro. E vez ou outra, o meu pai conta que por curiosidade, ele passava na salinha onde o velho guardava suas coisas, para assim tentar ver o Saci. E não vendo o Saci, ele balançou a garrafa com força e disse que ali não tinha Saci merda nenhuma e que a garrafa estava completamente vazia. E este fato fez o meu pai duvidar da existência desse tal Saci ali naquela garrafa. Bem, a noite passou com muito forró e pela manhã o velho passou na casa do meu avô para chamar o meu pai. Então o seu Mário lhe deu ordens expressas de não mexer com o Saci da garrafa, pois aquela entidade era vingativa e muito tranquilo. Em seguida, o seu Mário deu as chaves da casa para o meu pai. E assim, ele seguiu para cuidar da casa, enquanto o seu Mário ia para a feira. Algum tempo se passou e o meu pai foi dar de comer às galinhas. E quando ouviu alguma coisa o chamar, ele conta que já sentiu um arrepio forte e um cheiro enorme de fumo. Ao longe, o vento soprava assobiando. Então, ele entrou para casa, pois achava que vinha alguma chuva. Mas quando entrou, o que ele viu foi a garrafa do Saci no chão. E quando ele pegou nela e olhou, a garrafa estava vazia como sempre. Porém, a sua curiosidade foi maior. Abriu o olho da garrafa e quando ia colocar no olho de perto para ver dentro, o que ele ouviu foi um assobio muito forte e alto, que o fez soltar a garrafa. E neste momento, ventou tão forte que as panelas e copos da cozinha caíram tudo no chão. Ele também ouviu muitas pessoas gritando o nome dele. E quando se virou para a porta da sala, havia um homem negro muito alto e magro. Aquele homem estava na porta o olhando. E também ele possuía apenas uma perna. E neste momento ele soube que era real. Mas quando fez menção de caminhar em seu rumo, o homem simplesmente sumiu em frente dos seus olhos. E no mesmo instante, ele ouviu os animais da casa serem agredidos. E também o som de chicotes estalarem. E os animais gritarem. E quando ele chegou até o curral, não tinha nada. Os animais estavam todos normais. E assim que ele voltava para casa, um redemoinho muito forte passou jogando poeira em seus olhos. E quando ele abriu novamente os olhos, para sua surpresa, ele estava no meio da mata. Então, ele queria muito voltar para casa. E quando mais tentava sair, acabava sempre voltando para o mesmo lugar. E não importava para qual direção ele ia, pois sempre voltava para o mesmo lugar. Em seguida, ele ouviu aquele assobio forte. Porém, agora estava tão perto que o fez tapar os ouvidos e cair no chão. E ao cair, sentiu um enorme estalo de chicote em suas costas.
chicotada doía tanto que ele se contorcia. Parecia que iria parti-lo ao meio. E daí ele apanhou o dia todo. Algumas horas depois, ele, caído chorando e apanhando muito, logo ouviu alguém se aproximar. Quem se aproximava era o velho Mário. Ele apareceu segurando uma peça de roupa do Saci. Parecia ser um gorro ou uma touca, algo assim. A dor que ele sentia era tanta que ele só viu a criatura pegar a peça de roupa e despejar as cinzas do seu cachimbo na perna dele, que lhe causou uma marca. Em seguida, deu mais um vento e um forte assobio. E pronto, o Saci sumiu e o meu pai desmaiou. Ele acordou na manhã seguinte, na casa do velho. E daí, o velho Mário lhe deu um sermão. Disse que se ele não tivesse voltado, o meu pai iria apanhar até morrer. E este era o castigo por duvidar e por chatear o Saci. O meu pai, que era um caçador de primeira, desse dia em diante, ele passou a ser um péssimo caçador. Parecia que quando ele entrava na mata, todas as caças sumiam. O velho Mário disse que isso acontecia devido à marca do Saci, causadas pelas cinzas do seu cachimbo. Poucos meses depois, o velho Mário morreu de causas naturais. Mas até hoje, a sua casa continua de pé. E algumas pessoas dizem que se você passar por lá durante a noite, dá para ver o velho sentado na varanda, bebendo seu café e olhando para a rua. E também o espírito do velho até baixa nos pais de santo que vão lá para ajudar as pessoas. Essa é a história do meu pai com seu Mário rezador e um Saci dentro da garrafa. Boa noite.